Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez com o Manual do Lingo com exercícios resolvidos de programação matemática. Esse é um manual desenvolvido pelo Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Então aqui existe uma breve introdução do que é o Lingo, como que nós podemos utilizar e aqui, mas no final, no item 2, ele traz justamente modelos de programação linear dentro do Lingo. Eu, particularmente, gosto bastante dos modelos de finanças que envolvem, inclusive, modelos de carteira de investimento. E aqui nós temos justamente um modelo que aborda esse item. Então, nesse vídeo, nós vamos abordar esse modelo e, em específico, nós vamos ver alguns pontos que nós temos que tomar bastante cuidado quando estamos desenvolvendo problemas de modelagem matemática. Vamos lá. Esse modelo, então, está na página 38. O PDF, o link do PDF está na descrição desse vídeo, mas se você colocar manual Lingo no Google, você vai encontrar esse PDF também. Vamos ver aqui o problema, então. Problema 1. Carteira de investimentos. A LCL Investimentos gerencia recursos terceiros através da escolha de carteiras de investimentos para diversos clientes, baseados em baldes de diversas empresas. Um de seus clientes exige que, então, tem a empresa e ela gerencia o dinheiro dos seus clientes. E um cliente específico tem algumas regras. Quais são essas regras? Não mais de 25% do total aplicado deve ser investido em um único investimento. Ou seja, cada um dos investimentos não pode ter mais do que 25% do total aplicado. Segundo, um valor superior ou igual a 50% do total aplicado deve ser investido em títulos de maturidade maiores que 10 anos. E por fim, o total aplicado em títulos de alto risco deve ser, no máximo, de 45% do total investido. Bom, o primeiro detalhe que nós temos que tomar bastante cuidado quando nós estamos tratando com problemas de modelagem matemática é entender o problema em si e passar para a modelagem matemática. E aqui nós temos dois pontos que poderiam gerar erros no seu modelo. Quais são? São justamente a restrição de número 2 e restrição de número 3. Da maneira que elas estão escritas, existe uma certa dúvida da interpretação que a pessoa pode tomar. Por quê? Vamos ler mais uma vez. Um valor superior ou igual a 50% do total aplicado deve ser investido em títulos de maturidade maiores que 10 anos. O que acontece, conforme nós vamos ver, é que na realidade essa restrição assume maturidade de pelo menos 10 anos. E isso traz bastante diferença. Por quê? Porque considerando de pelo menos 10 anos, nós estamos considerando que os títulos que têm 10 anos podem já entrar para cumprir essa necessidade. Da maneira que está escrito aqui, um título de 10 anos, exatamente 10 anos, não poderia entrar nesse valor superior aqui para chegar em pelo menos 50% total aplicado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto está justamente aqui na nossa terceira restrição, nossa terceira restrição do cliente. O total aplicado em títulos de alto risco deve ser, no máximo, de 45% total investido. O problema é que quando nós analisamos aqui o risco, nós temos, então, muito baixo, regular, alto, baixo, alto e muito alto. Então, observe. Nós temos aqui o total aplicado em títulos de alto risco. Existe uma diferença entre título de alto risco e título de muito alto risco. O problema é que aqui, da maneira que a equação da restrição está escrita, deveríamos considerar então somente os títulos de alto risco e não o de muito alto. Mas, mais uma vez, o modelo em si considera tanto alto risco quanto muito alto risco. Então, na realidade, o que deveria estar escrito aqui deveria ser: o total aplicado em títulos de alto risco e muito alto risco deve ser, no máximo, de 45% do total investido. Ou ainda, o total aplicado em títulos com risco maior a 4, maior ou igual a 4, deve ser no máximo a 45% do total investido, porque você atribui o número que diz justamente quanto que o número indica um risco que aquele ativo tem. Por quê? Porque o 1 é muito baixo, o 2 é baixo, o 3 é regular,
o 4 é alto e o 5 é muito alto. Então você fala, ó, título 4 e 5 só pode ter no máximo 45% total investido. Então são 2 pontos que você tem que tomar cuidado, porque isso pode impactar na sua modelagem. A questão, na realidade, que está com essa dupla interpretação, né? Mas é preciso ficar bem atento se você estiver elaborando um problema como esse também. Bom, mas feita a consideração, sem enrolar muito, entramos aqui então no modelo de programação matemática. Sejam os seguintes dados de entrada para o problema, ou seja, chamamos de título os conjuntos de títulos, retorno J, o retorno anual do título J, maturidade J, maturidade do título J em anos, risco J, o risco associado ao título J. E temos a variável de decisão, que é justamente XJ, que é o percentual a ser investido no título J. O X aqui, então, ele vai assumir valores de 0 a 100. Vamos lá. Com isso, nós queremos maximizar justamente o retorno desse cliente. O retorno, então, será dado pela somatória dos títulos do retorno J vezes XJ. Isso aqui, ele tem esse 1 sobre 100 justamente porque o X vai assumir valores de 0 a 100. Eu, particularmente, prefiro quando o X assume valores de 0 a 1. Por quê? Porque aí você não precisa colocar justamente essa divisão aqui na sua função objetivo. Mas não tem erro, não é erro fazer assim, né? É simplesmente gosto, né? Eu, particularmente, prefiro deixar o X assumindo o valor de 0 a 1, mas aqui ele deixou justamente assumindo o valor da porcentagem. Já que ele assume o valor de X sendo de 0 a 100, a primeira restrição, então, é definir que eu não posso ter mais do que 25% em cada um dos meus títulos. Então, o que está aqui? O que está escrito aqui? XJ, ou seja, quanto tenho do título J, tem que ser menor ou igual a 25% para todos J's pertencentes a títulos. Que no caso são todos. São todos os títulos. A segunda restrição que nós temos é o seguinte. A somatória de XJ maior ou igual a 50. Para todos os títulos pertencentes a títulos, dado que a maturidade J tem que ser maior ou igual a 10. E aqui é justamente o ponto que eu abordei. Da maneira que o problema está escrito, isso aqui deveria ser um sinal de maior, já que lá está escrito maturidade maiores que 10 anos. Maturidades maiores que 10 anos não inclui justamente 10 anos. Mas, na realidade, é só uma observação, não tem nada demais aqui. Depois nós temos outra restrição, que é justamente XJ menor ou igual a 45. Para todo J pertencente a título, dado que o risco de J tem que ser maior ou igual a 4. Então, justamente mais uma vez, aqui ele assume maior ou igual, embora aqui esteja escrito alto risco, ele inclui alto risco e muito alto risco, que assume aqui os valores de 4 e 5. E por fim, a soma de todos os XJs tem que ser igual a 100%. Uma observação que nós temos que tomar bastante cuidado aqui no problema em si é em relação a esse detalhe aqui, ó. Nós temos os títulos. O título, nós temos retorno, maturidade e risco. O retorno é um número, ok. Maturidade é um número, ok. Risco não é um número. É muito baixo, baixo, regular, alto e muito alto. Então é importante que você passe texto para número. Então você trate o muito baixo como 1. Você trate o baixo como 2, o regular como 3, alto como 4 e muito alto como 5. Então, sempre que você tiver uma característica que está escrita como texto, registre ela como número, tá? Para você poder tratar ela mais facilmente dentro do Lingo. Dando continuidade, então, nós temos a modalidade matemática em si aqui nesse problema. Passando para o Lingo, ele faz a integração para o Excel. Então, ele tem aqui já o problema, a tabela é justamente a mesma tabela que nós temos aqui em cima, e aqui ele faz justamente a tabela com a indicação do risco, e observe aqui no risco ele faz justamente a codificação. Então, agora, o título 1 tem o risco 1, que é o muito baixo. O título 2 tem o 3,
que é o regular, e assim por diante. Aqui embaixo, então, nós temos justamente a solução que o programa deve retornar, e aqui é calculado o retorno máximo. Mas antes de ver a solução, vamos ver aqui o modelo dentro do Lingo. Então, ele dá o título para o modelo, isso aqui é opcional. Ele entra então com sets e depois aqui o endSets. Nos sets nós temos títulos, ele importa justamente os membros da planilha do Excel, e nós temos aqui os atributos de retorno, maturidade, risco e X. Na seção de data, ele importa retorno, maturidade e risco da planilha do Excel. E encerra aqui a data. E aqui a modelagem em si está respeitando exatamente o que nós temos aqui em cima. Entrando aqui então na função objetivo, a função objetiva é de maximizar 1 sobre 100 vezes a somatória de título J, que é o retorno de J vezes XJ. Então, estamos aqui maximizando o retorno dos investimentos. Não mais do que 25% do total aplicado deve ser investido em um único título. Então, para cada um dos títulos, o XJ tem que ser menor ou igual a 25. Investir um valor igual ou superior a 50% do total aplicado em títulos de maturidade superior a 10 anos. Então, ele entra aqui com a sum, título J, dado que maturidade é GE 10. GE é greater or equal, ou seja, maior ou igual. Se ele fosse seguir a risca aqui, o superior, ele deveria ter que colocar GT. GT é greater than, que é maior do que. GE é maior ou igual a 10, então o XJ tem que somar maior ou igual a 50%, a somatória disso aqui. E por fim, o total aplicado em títulos de alto risco deve ser no máximo 45% do total investido. Então, a roubação de títulos, dado que o risco é maior ou igual a 4, tem que somar o XJ menor ou igual a 45%. Em outras palavras, o que essa equação aqui faz, ela vai pegar então o título 3, o título 5 e o título 6. E a participação que eu tenho no título 3, 5 e 6 tem que ser menor ou igual a 45%, as dos três juntos, tá? Então, por exemplo, o título 3 pode ter, por exemplo, 20%. O título 5 pode ter mais 20%. E o 6 pode ter 5%. Por quê? 20 mais 20, 40. Mais 5, 45. Então, essa é uma solução que cumpre justamente aquela restrição. E, por fim, nós temos aqui a última restrição, que é que a somatória tem que ser igual a 100. Então, a somatória de títulos, XJ igual a 100. Particularmente, se eu fosse fazer esse modelo, ao invés de colocar aqui, eu não colocaria justamente essa divisão. Os valores aqui eu colocaria 0,25, 0,50, 0,45 e por fim aqui nós deveríamos colocar 1. Mas isso é a opção de quem estiver fazendo a modelagem. Por fim, as informações que o Lingo descobrir vão ser exportadas para o Excel. Então, o que está à esquerda recebe o valor, então o Excel vai receber os valores do X e da função objetivo. Sempre que nós utilizamos a função @, ela deve estar dentro da seção de data. Então, por isso, existe aqui a seção de data. Analisando aqui o resultado então da solução, nós devemos investir 25% no título 2, 25% no título 4, 25% no título 5 e 25% também no título 6. Com isso, vamos ter um retorno máximo de 12,88. Então, esse aqui é um modelo bem interessante de carteira de investimentos. Ele tem algumas observações, conforme eu fiz aqui, mas que com essas observações, sabendo essas observações, você não vai ter dificuldade alguma em replicar um modelo como esse quando você estiver fazendo. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!